gostaria de passar a palavra agora para o nosso promotor de justiça, o Casé Fortes. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, promotor. Você aí que te acompanha nas redes sociais é um grande lutador pela causa. Muito obrigado, fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Ronaldo. Muitíssimo obrigado pelo convite, viu? Eu também sou pai de um menino chamado Theo. Quando você falou, eu fiquei feliz aí, né? E não só por ele, mas por todos, a gente tem que estar aí firme com isso, né? Eu sou promotor de justiça, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Carlos José Fortes, Casé, apelido, mas todo mundo pode falar assim mesmo. Eu sou promotor de justiça já, vou completar 30 anos agora, em julho, no Ministério Público. Eu entrei muito cedo, sabe, Ronaldo? Eu acho que eu fui o promotor mais novo que teve no Brasil. Eu comecei com 22 anos. E entrei junto, mais ou menos, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E fui ser promotor da Infância e Juventude, a princípio com outras atribuições também. E atualmente, nos últimos 15 anos, exclusivamente da Infância e Juventude. Tive a honra de poder participar nos 3 anos da CPI da pedofilia, lá do Senado Federal, e também das outras CPIs. Atualmente tem em andamento a frente parlamentar contra a pedofilia no Congresso Nacional, e tem a frente parlamentar do Estado de Minas Gerais, da qual eu sou presidente de honra. E agradeço muito. Um abraço para a deputada delegada Sheila, que é a presidente de fato. E dentro da CPI da pedofilia, tivemos a honra de participar da redação da Lei 11.839, que é a Lei da Pornografia Infantil, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo ali os crimes de pornografia infantil. Vou falar de um assunto aqui que foi tocado, então desde já eu quero fazer uma propaganda aqui, me permitam, do meu livro, Todos contra a Pedofilia, que eu acho que é interessante para a gente poder discutir essa questão, que nem é tão importante assim, mas que eu acho que deve ser falada, né? Do nome. A camisa aí, ó. Eu te mandei mais umas, mas do nome pedofilia. Muito obrigado. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, essa pergunta que eu tenho feito nos últimos 13 anos em vários lugares do Brasil. Já fiz lá em Rio Branco, lá no Acre, e já fiz lá no extremo sul também, né, do Rio Grande do Sul, e muito em Minas, claro, que é o nosso estado, e São Paulo, sei lá, quase todos os estados, né? Eu acho que a coisa mais importante da vida da gente é Deus, mas depois de Deus, o que existe mais importante na nossa vida? E eu comecei a falar aqui, enquanto vocês estão pensando, eu vou falar boa tarde especial para a Danusa e para a doutora Paula, minhas amigas muito, muito queridas que estão aí presentes. O doutor Epaminondas, eu já dei um abraço aqui também, por favor, transmita aos nossos colegas aí de Uberlândia. Mas, gente, eu acho que todo lugar que eu perguntei, a resposta que eu ouvi, que a coisa mais importante que existe na nossa vida é a nossa família, depois de Deus. E dentro dessa família, os nossos filhos. E isso é uma coisa tão óbvia, tão clara, que a gente vê isso até nos animais. Qualquer bicho é plenamente capaz e faz isso com muita tranquilidade, como a gente também faz. Eu faço pelo meu Theo, garanto que o Ronaldo faz pelo dele. A gente dá vida, tranquilo, fácil, né? Porque é a coisa mais importante do mundo, é a criança, é o adolescente. E é isso que está escrito na Constituição. A nossa Constituição, esse livro aqui tão importante, é o livro da lei mais importante do nosso país, né? E ele estabeleceu no artigo 227, que foi hoje já citado aqui, a única vez que a Constituição usa o termo absoluta prioridade é para se referir aos direitos da criança e do adolescente, lá no artigo 227. E como é direito da criança, direito à vida, saúde, educação, convivência familiar, convivência comunitária, profissionalização, etc, etc, etc. E se existe esse direito tão importante, de quem é o dever? Do Estado, da família e da sociedade, ou seja, de todo mundo.
Isso tem que ser levado em conta em qualquer decisão que for tomada no nosso país para a obediência da Constituição. Ou seja, se isso é a única prioridade absoluta da Constituição, tudo que nós fazemos tem que ser voltado para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que está lá, então, no artigo 227 da nossa lei mais importante, da Constituição, é aquilo que qualquer animal sabe, qualquer pessoa sabe, que a nossa prole é o que a gente tem de mais importante. Daí, desse artigo 227, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes dele, nós tínhamos o Código de Menores, era a lei que vigorava. Eu, quando estava na faculdade, estudei o Código de Menores ainda. E é por isso que até hoje as pessoas se referem ao menor adolescente ou criança como menor de idade, né? Referência ainda aos códigos menores. É por isso que até hoje a gente fala, no meu entender, de uma forma errada, que um adolescente que comete um ato infracional é apreendido. Eu acho que a gente tem que falar que ele é preso, porque a gente fala preso para gente e apreendido para objeto. E o Código de Menores realmente tratava os menores como se fossem quase que objetos. E com a Constituição, no artigo 227, e posteriormente, 2 anos depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por sinal, foi promulgado no dia do aniversário do meu Theo, Ronaldo. 13 de julho é o dia do aniversário, o dia do rock and roll também, e aniversário do meu Theo. Aí foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passou a tratar crianças, pessoas com até 12 anos incompletos, e adolescentes, pessoas de 12 a 18, em alguns casos consideradas até 21, como adolescentes, né? Pessoas em desenvolvimento, pessoas que são sujeitos de direitos e também têm obrigações, claro. Tudo na medida da responsabilidade, tudo na medida da possibilidade que elas devem ter conforme a sua idade, né? E dada essa importância que é natural, que é física, que é espiritual, que é psicológica, que é em todos os campos do saber e do sentimento humano que a criança e o adolescente tem, que está lá na Constituição, absoluta prioridade, é que quando a gente fala de crimes de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes, chamados no seu conjunto de crimes de pedofilia, é que isso nos causa tanta tristeza, às vezes até mesmo raiva, às vezes até mesmo revolta, porque são delitos que ferem todos aqueles direitos básicos, aqueles direitos fundamentais, aqueles direitos tidos como prioridade absoluta para cada criança e cada adolescente. Isso tudo eu vejo essas discussões, esses crimes há muitos e muitos anos, todo santo dia. Isso foi objeto de discussão durante pelo menos 3 anos, durante a CPI da pedofilia. E uma coisa é muito certa, não é novidade. Abuso sexual e exploração sexual existem desde que o mundo é mundo, e no Brasil há muito tempo. E hoje em dia, se a gente tem mais registros, não é porque existem mais crimes necessariamente. É porque eles estão, graças a Deus, aparecendo mais por causa da conscientização das pessoas, por conta de inúmeras campanhas, que todas elas igualmente importantes, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças, Todos contra a Pedofilia, Maio Laranja, sem contar as dezenas e dezenas de campanhas internacionais no mesmo sentido que a gente conhece, que a gente conheceu, e muitas delas em andamento. Tem campanhas locais, campanhas do estado da Bahia, do estado do Espírito Santo, do estado do Amazonas, que eu tive a ocasião de conhecer, e todas elas são importantes porque todas elas nos despertam para a necessidade de discutir esse assunto. A gente nem precisa concordar, mas a gente precisa falar desse assunto o tempo todo, para a gente prestar atenção em cada criança, porque quando a gente presta atenção, automaticamente nós estamos exercendo a prevenção. Porque o criminoso pedófilo, o criminoso abusador sexual, explorador sexual, ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser que estudou e que não estudou, mas com certeza é sempre um covarde. E quando ele sabe que tem gente atenta, gente que se importa e gente que está ostensivamente manifestando essa preocupação, ele se inibe. Então,
faça bonito, proteja nossas crianças, todos contra a pedofilia, é um recado muito claro que a gente tem que dar para o criminoso, dizendo o seguinte: as nossas crianças, meus filhos, seus filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos alunos, nossos conterrâneos, eles não estão abandonados, eles não estão negligenciados, eles não são esquecidos, eles são lembrados não só no 18 de maio, data tão importante, mas sempre. Porque quando a gente lembra e a gente está atento, e os vereadores, quando atuam, estão atentos, e os conselheiros tutelares tão importantes, quando atuam, estão atentos, e os professores, e os prefeitos, e os juízes, e os promotores, e os advogados agem obedecendo ao mandamento constitucional do artigo 227, eles têm que pensar na criança e no adolescente com prioridade. E assim eles vão estar exercendo essa prevenção. Eu queria comentar aí, rápido, uma questão de nomenclatura que eu deixo até para segundo plano, mas eu acho que vou comentar. Existe doutrinariamente uma coisa que se chama crime de pedofilia. Os crimes de pedofilia estão definidos no Código Penal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles estão ali tipificados. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre isso. Os crimes de pedofilia são os crimes sexuais quando tem como vítima a criança e o adolescente. Então, temos estupro de vulnerável, é um dos crimes de pedofilia. Temos todos os crimes de exploração sexual, são todos crimes de pedofilia, inclusive os crimes de pornografia infantil da lei, que eu tive a honra de participar da sua redação, são crimes de pedofilia. Existem os crimes de favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, todos são crimes de pedofilia. A distinção doutrinária também que se faz é os crimes de abuso e de exploração. Os crimes de exploração sexual têm como objetivo principal o lucro. Por exemplo, uma pessoa que usa o corpo da criança na prostituição e ganha dinheiro com isso, e isso é, infelizmente, comum. Essa semana eu tive um caso, né, até ele vai ser remetido brevemente para a nossa amiga doutora Paula, que está escutando aqui agora, para nos ajudar na investigação. Um caso de um site de prostituição da internet que abriga ali, que expõe ali para a prostituição meninas de 14, de 15 anos, de 16 anos de idade. Né, o que é um dos crimes de pedofilia na modalidade de exploração sexual. Todos os crimes de pornografia infantil, das pessoas que publicam, que produzem, que distribuem ou simplesmente armazenam fotos de crianças e adolescentes sendo estupradas ou expostas, são crimes de pedofilia. O crime de estupro de vulnerável, que é manter relação sexual com pessoas de menor de 14 anos, é crime de pedofilia também. Né? É diferente a gente falar da parafilia, que se chama pedofilia ou pedossexualidade, e que é uma definição clínica da medicina, da psiquiatria, da definição jurídica de crime de pedofilia. São duas coisas diferentes. A palavra usada é a mesma, mas são dois significados diferentes. Nós temos, dentro da medicina, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, uma coisa que se chama pedofilia ou pederose ou pedossexualidade, que ao lado de outras parafilias é uma manifestação sexual não ortodoxa. Não é, de fato, uma doença, embora algumas pessoas possam chamá-la assim, né? É mais, para falar de uma forma bem popular, uma tara sexual. Por exemplo, existem várias parafilias. A zoofilia, atração sexual por animais. Necrofilia, atração sexual por pessoas mortas. Riparofilia, atração sexual por pessoas sujas. Síndrome de Pigmalião, atração sexual por status. E por aí vai. São dezenas de taras sexuais. Dentre elas, nós temos uma que se chama pedofilia. O pedófilo clínico, ele não é necessariamente um criminoso. Ele é uma pessoa, o pedossexual, ou o pedófilo, é uma pessoa que tem atração sexual, às vezes por criança, às vezes por adolescente, às vezes por criança e adolescente, né? E etc, etc. E essa pessoa, enquanto está com essa atração na sua cabeça, tudo bem. A partir do momento em que ela comete um crime, aí ela passa a ser um pedófilo criminoso.
Aí a gente vai para outra definição. Pedofilia, pederose ou pedossexualidade é uma definição da medicina. Deixa ela aqui do lado. Vamos pegar a outra aqui, ó. Crimes de pedofilia. É uma definição do direito, da doutrina, inclusive da minha doutrina. É o conjunto de crimes sexuais definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e Adolescente que tem como vítima pessoas menores de 18 anos, sejam elas crianças ou adolescentes. Então, são vários os crimes de pedofilia, né? E eles podem ser praticados por pedófilos clínicos ou por pessoas que não são classificadas como pedófilos clínicos. Por exemplo, uma pessoa que estupra um bebê, e é um fato que, infelizmente, eu já tive que enfrentar várias vezes, ela é, com certeza, um pedossexual, ou seja, um pedófilo clínico, e é também um criminoso pedófilo, porque ela praticou o crime de estupro de vulnerável. Por sinal, o crime que tem a pena maior no nosso Código Penal quando o resultado é morte, 30 anos. Né? Agora, uma pessoa que ganha dinheiro agenciando meninas de 13, 14, 15 anos para a prostituição, ela não tem atração sexual necessariamente por criança, por adolescente, ela está ganhando dinheiro com isso. Ela pratica crime de pedofilia também, mas ela não é um pedossexual. Né? Eu até compilei um conjunto de jurisprudências no meu livro que fala sobre a existência e a influência dessa parafilia chamada pedofilia nos crimes de pedofilia. Em alguns casos, a pena foi aumentada, foi exacerbada pelo fato do criminoso ser também pedófilo. Porque o pedófilo clínico, ele não é um doente mental. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Quando ele quer tratamento, ele procura. Mas, infelizmente, muitos não querem tratamento, querem satisfação dessa vontade. E, assim, eles praticam o crime. Né? Eles estupram os próprios parentes. E nós vimos aqui, e quando acho que foi o vereador Ronaldo que citou, que a maioria dos crimes de abuso sexual ocorre dentro de casa, eu tenho aqui uma estatística, não sei se vai dar para ver, eu vou tentar mostrar aqui no meu computador, vou virar aqui a tela, que mostra que do que nós temos registrado, 83% dos casos de estupro de vulnerável de crianças acontece dentro de casa, o que é lógico, porque a criança fica dentro de casa e são poucas as pessoas que podem ter acesso a ela. Geralmente pessoas que têm confiança, que gozam da confiança dos seus pais ou responsáveis, né? E por isso podem chegar perto e praticar ali um estupro de vulnerável. Essas pessoas que mantêm relação sexual com criança, obviamente elas têm atração sexual por criança. E elas são não doentes que precisam de tratamento, são criminosos que precisam de cadeia. E muita cadeia, não é pouca não. Né? Infelizmente, a nossa lei é frouxa, a nossa lei penal é fraca, é frouxa, porque tem um monte de bandido solto aí, que eu que sou promotor há 30 anos faço isso aqui para aprender, Epaminondas está aí, faz a mesma coisa, a doutora Paula está aí, faz a mesma coisa, e muitos policiais estão nos ouvindo agora, e conselheiros tutelares, e pessoas que trabalham nessa área fazem também um esforço danado para proteger nossas crianças e adolescentes, e infelizmente daqui a pouco eles estão na rua cometendo crime de novo. Então nós temos que tratar muito bem de proteger em primeiro lugar a nossa população. Eu participei de um debate no Congresso Nacional com a deputada Marina Magesse, do Rio de Janeiro, que propôs uma lei, um projeto de lei sobre castração química. E eu fui debater com a deputada, com todo respeito, gosto muito dela, mas não concordo com isso. A castração química, do jeito que é possível no Brasil, ela foi proposta, pensa bem, Ronaldo, é o seguinte: o cara condenado por um crime sexual, ou mulher também, né? Ele concordaria com a castração química e ele seria perdoado, digamos aí, de 2/3 da sua pena total e sairia livre. E ao sair livre, ele seria fornecido a ele um remedinho que ele toma, que o impediria de manter relação sexual, que serve só para o homem, que o impediria de ter uma ereção. Né? Aí eu penso o seguinte:
Primeiro de tudo, quem garante que esse cara vai tomar esse remédio? Porque nós já temos uma dificuldade para fiscalizar aí coisas muito mais simples, medidas socioeducativas de prestação de serviço de comunidade, temos dificuldade. Vamos fiscalizar se o bandido está tomando um remedinho? Outra coisa, ele impede que um homem tenha a ereção, ele não tem nenhuma ação para a mulher. Existem muitas criminosas pedófilas também. E outra coisa também, não precisa ter uma ereção para se praticar um crime de pedofilia, seja ele de estupro de vulnerável ou pornografia infantil. E outra coisa, esse remédio é caro. E adivinha quem ia pagar? A gente, né? Às vezes falta dinheiro para se fazer pré-natal. Ia ficar gastando dinheiro para dar remedinho para vagabundo tomar e continuar praticando crime por aí. Então, eu sou contra. Eu ouço falar aí, castração química é a solução. Não é nada. A solução é cadeia, é trabalho dentro da cadeia, sabe? E, principalmente, uma coisa que a Danusa falou, é prevenção. Prevenção. O principal é educação, é a gente investir no professor, a gente investir no conselheiro tutelar, que vai na casa e conversa com a pessoa e passa as informações importantes. Nós estamos tentando fazer isso. Até quero te oferecer, Ronaldo, nós tivemos aqui em Divinópolis, aqui nós já temos no fórum local a sala própria para oitiva, temos 2 salas para oitiva de crianças e adolescentes, sem influência de advogados, promotor, juiz, só com psicólogo, nos termos da lei da escuta especializada. E temos também um protocolo de atendimento de vítimas de violência sexual. Posso passar, está fácil, te mando pelo WhatsApp, né? Que é uma coisa que não é cara de se implantar. É simplesmente uma organização do fluxo do atendimento daquela vítima, para que ela não seja novamente vitimizada ao ter que relatar a várias pessoas aquele estupro que ela sofreu, né? Então, são coisas assim que eu acho que são efetivas para se evitar crimes de abuso e de exploração sexual. Educação. Em primeiro lugar, educação. Muita educação. Em segundo lugar, educação de novo. Educação verdadeira, através da conversa ali no dia a dia, né? Aqui, a gente sempre tem alguma manifestação no dia 18 de maio ou em volta dele, né? Esse ano, a gente faz normalmente uma caminhada muito grande mesmo, muitas pessoas, até convido o pessoal a visitar lá o nosso canal do YouTube, que tem esses filmes da caminhada e também tem umas explicações um pouco mais detalhadas e talvez mais melhores sobre essas questões de crimes de pedofilia. Todos contra a pedofilia, Casé Forte, todos contra a pedofilia. Mas esse ano não vai dar para fazer, claro, aquela caminhada com milhares de pessoas como a gente faz. Mas a gente vai fazer uma blitz, todo mundo com máscara, com álcool e tal, os carros vão passar e eles vão ter a oportunidade de receber um folheto, assim, que tem informações sobre abuso e exploração sexual, principalmente a prevenção, e vão também receber a camisa desse ano, né? Para quê? Para eles se manifestarem e para eles poderem tomar cuidado para evitar que aconteça. E caso aconteça, que façam a denúncia, né? Que procurem o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, o Ministério Público. Eu recebo direto as pessoas aqui para falar a respeito disso. Fazer essa denúncia, como acho que a Danusa também citou, nem sempre é fácil, mas é muito importante. A gente não pode deixar passar. E eu acabei de falar isso mais cedo aqui, e até te pedir para falar de uma vez, porque eu vou ter uma audiência daqui a pouco, audiência judicial. Eu vou até, amigos, pedir licença, porque logo em seguida eu vou ter que me retirar. Mas eu estou falando com vocês da Promotoria de Justiça. Esse ano a gente vai fazer essa manifestação. E eu sempre lembro o pessoal o seguinte: 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Todas as campanhas que existem são importantíssimas, todas elas. Não tem uma melhor do que a outra. Todas são ótimas, né? Mas não é só em maio, no Maio Laranja, não é só no dia 18 que a gente tem que se manifestar. É todo dia, porque todo dia
todo dia, há 13 anos, eu recebo casos de abuso e exploração sexual, de pornografia infantil, de estupro de vulnerável, de prostituição infantil, de crimes de pedofilia em geral, todo dia. E, isso são os que eu recebo. Imagina o que acontece por aí. E a gente tem que parar isso, tem que tentar diminuir. Não é possível que a gente aceite tantos acontecimentos dessa natureza. E para isso, todo mundo pode e tem obrigação de ajudar. Basta a sua manifestação. Às vezes com aquela camisa laranjinha com a florzinha do faça bonito, ótimo. A sua manifestação é um recado lá para o criminoso pedófilo. Não mexe aqui não, porque aqui tem gente que se importa. Aqui tem gente que não aceita abuso e exploração sexual. Aqui tem gente que não vai ficar vendo isso e virar para o outro lado, não. Que vai denunciar, que vai agir, que vai proteger de fato. Não vai ficar com conversa fiada. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. Cada um tem que ser conscientizado a agir. Porque senão passa a ser cúmplice. E eu já vou encerrar. Desculpa, acho que eu já extrapolei aqui, mas eu, felizmente, não consigo não ficar emocionado ao falar desses assuntos. Embora lide com isso há muitos anos, eu acho que o dia que eu me acostumar, eu tenho que largar, porque não dá para aceitar, né? Eu não escolhi mexer com isso. Eu comecei a trabalhar nos crimes de abuso e exploração sexual. Eu fui ao Congresso Nacional, ao Senado, para falar sobre adoção. Fui lá porque escrevi um projeto de lei que foi aproveitado na nova lei de adoção, junto com outros tantos. Mas lá naquele momento eu conheci lá o senador Magno Malta e ele nos convidou, junto com outros colegas de vários estados, para formar um grupo de apoio técnico que atuamos ali nos 3 anos da CPI da pedofilia, produzimos 14 projetos de lei, alguns dos quais já foram aprovados, a Lei Joana Maranhão, a Lei da Pornografia Infantil e outros estão em andamento por aí. Mas o tempo todo eu me lembrava que das audiências públicas que nós fizemos no nosso país, eu vou terminar só relatando essa parte aqui. Eu fui para Vitória, no Espírito Santo. E mais uma audiência, né? Peguei o avião, saí aqui de casa, eu moro em Divinópolis, aqui no interior de Minas, né? Peguei aqui, fui ali em Confins, peguei o avião, fui lá para Vitória e fomos para vários casos de abuso, de exploração sexual em audiência pública, na Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo, e chegou um cara contando a história é a seguinte: a menina se chamava Stephanie. No meu livro eu contei esse caso e mudei o nome dela. Mas eu acho que já pode ser revelado, ela já faleceu, espero que não tenha falecido em vão. A Stephanie, desde bebê, ela sofria abuso sexual dentro de casa. Desde bebê, com 1 ano de idade, com 1 mês de idade, com 2 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 2 anos e meio de idade, ela continuou sofrendo abuso do próprio pai. E aí eu pergunto, e a mãe dela? A mãe tinha muita vergonha, a mãe tinha muito medo, a mãe dependia muito desse pai, sabe? Financeiramente, inclusive, ela dependia. Ela tinha um monte de desculpa, mas não tinha nenhuma justificativa para não fazer nada. Sabe por quê? Porque não existe justificativa para uma mãe que não faz nada diante disso. E para um pai também. Não existe. Mas isso foi o que aconteceu. Mas, felizmente, um dia, alguém, que muita gente sabia daquilo, ouvi dizer, mas também não tomava providência, não. Ficava só conversando fiado. Mas um dia alguém resolveu tomar uma providência e falou com um conselheiro tutelar, um herói desses tantos que tem aí pelo Brasil, que foi lá e tomou a providência e pegou e levou o caso ao Ministério Público, e o promotor tomou as providências que deveria e conseguiu um mandado de prisão contra esse cara. Só que quando o mandado saiu, ele já tinha sumido, desaparecido, já tinha fugido. Né? A criança foi levada para um abrigo, chegou no abrigo muito machucada, muito abaixo do peso, muito traumatizada. Chegou no abrigo, não falava, apesar de já ter 2 anos e meio, né? Ela não queria ir no colo das pessoas, traumatizada completamente. Ela chegou. E com o tempo,
que ela ficou ali, ela só ficou 3 meses, ela rapidamente ganhou peso, o cabelinho nasceu, ela começou a falar, passou a ir no colo das pessoas. Ela teve o mínimo que uma criança precisa ter e que merece ter. E ficou ali 3 meses, talvez os melhores 3 meses da vidinha dela, de 2 anos e meio. Mas aí chegou o final do ano, festas, Natal, etc. Resolveram mandar a Stephanie passar o Natal com a sua mãe. Eu não gosto de usar a palavra mãe para essa mulher, mas foi isso. Mandaram passar Natal com ela. Aí ela ficou lá e no dia das festas, lá dia 25 de dezembro, esse pai que estava foragido com um mandado de prisão em aberto por crime de pedofilia, voltou para casa, mais uma vez ele estuprou essa criança, desta vez ele o fez de uma forma tão brutal que ele causou a morte dela. E eu não vou ter o mau gosto de falar aqui os detalhes disso. Mas eu sei que eu fiquei muito revoltado e sou revoltado com isso até hoje, porque eu lido, estou aqui lidando, estou aqui na minha mesa, estou cheio de papel aqui, de processo aqui em volta, aqui mais um, né, de ver o que? Auto de corpo de delito. A Paula está cansada de ver isso também, quem é da polícia, do Ministério Público, está cansado de ver, que é aquele registro de fotos de crimes. E eu vi as fotos do corpinho da Stephanie, depois que aquele criminoso, vagabundo, a estuprou e matou. E foi das piores coisas que eu já vi na minha vida, e naquele dia eu fiquei muito triste, muito revoltado, eu tive uma vontade enorme de largar aquilo tudo e voltar para minha casa e cuidar da minha vida. Porque eu não queria mais ver aquilo. Só que é nesse momento que a gente tem que virar o jogo, nesse momento que a gente tem que dizer o seguinte: não, eu não vou virar as costas para isso não, eu vou enfrentar, eu vou pegar essa raiva que eu estou sentindo agora e vou transformá-la em trabalho para que isso não aconteça mais, ou para que isso aconteça menos. Porque casos iguais ao da Stephanie, que morreu dessa forma, acontecem, gente, todo dia. Todo dia. E tem gente que de ano em ano lembra do dia 18 de maio e vai lá tirar uma fotinha para pôr no Instagram. Não é isso. A gente tem que lembrar todo dia que criança é prioridade, a gente tem que lembrar todo dia que qualquer ato que nós façamos no dia a dia, qualquer decisão que nós tenhamos que tomar no dia a dia, tem que ser pensando no bem-estar da parte mais importante da sociedade, que é a criança, que é o adolescente. Essa rede toda que existe aí, promotor, juiz, conselheiro, CRAS, CRES, etc., isso só existe para uma coisa, para o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Que a gente não esqueça isso nenhum dia. Não é só no dia 18 de maio, não. Esse é o recado que eu queria dar e convidar vocês aí para conhecer lá o nosso YouTube, que tem lá vários vídeos que falam um pouco sobre essa doutrina, o que é crime de pedofilia, onde que ele está no nosso Código Penal e tal. E bem que se a gente chama de crime de pedofilia, chame de abuso sexual, exploração sexual, chame de Joãozinho, chame de qualquer coisa, todo mundo sabe do que nós estamos falando. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a gente quer criança é bem, não é mal, não. Isso é o mais importante, viu? E, gente, eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou sair correndo daqui e vou para o fórum para fazer umas audiências, tá? Um abraço para todos.